Primeiro Dinheiro em Pauta de 2024 e hoje a gente vai saber quais são as previsões econômicas para esse ano. Ao meu lado, Guilherme Lages, ele que é economista e consultor de investimentos da SG Multifamily Office. Mas antes de falar de 2024, é importante que a gente olhe também para o ano passado, né? Para entender como que as projeções que aconteciam no início do ano, elas se realizaram ou não no final do ano passado. E aí, como é que você enxergou isso? Perfeito, né? Todo início e fim de ano existe esse olhar de como que a gente vai acabar o ano que está se iniciando, né? 2023 surpreendeu, né, positivamente o mercado. A maior parte do mercado acreditava que alguns indicadores, algumas variáveis iriam se encerrar bem pior do que aconteceu de fato, mas eu acho que é importante, eu sempre gosto de falar um pouco sobre previsão, né? Assim, o que são essas previsões, o que são essas projeções dessas variáveis econômicas, que existe muita ou desinformação ou má informação acerca disso, porque não é bola de cristal, né? Assim, não existe essa bola de cristal que a gente possa conferir e olhar como é que vai se encerrar o ano de 2024, né? Assim, a gente está falando aí de PIB, de inflação, de câmbio, projeção para a nossa bolsa, para o Ibovespa, enfim. São indicadores, são variáveis que dependem, por sua vez, de outras variáveis. Assim. Quando a gente fala de uma sociedade, de um país, existe uma dinâmica muito forte, então a todo momento a gente está reajustando essas projeções. Então, o primeiro ponto é, não existe bola de cristal, né? E as projeções são importantes para que a gente consiga tomar decisões mais assertivas hoje, né? Qualquer uma delas a gente precisa se programar, se planejar, e as projeções servem para ter esse horizonte mais claro, para a gente ser mais assertivo, né? Então, as projeções são baseadas em modelos, né? Então, esses modelos, eles assumem, né, incorporam algumas variáveis. Exemplo, vamos pensar aqui em inflação, né? Um modelo clássico para inflação, para previsão de inflação, ele assume desemprego e taxa de câmbio, né? Por exemplo, tem bastante peso na inflação. Então, à medida que essas duas variáveis oscilam, né, à medida determinado comportamento dessas variáveis vai impactar a nossa inflação, o nosso IPCA ou qualquer outro índice. Então, é construído um modelo, né, com base com essas variáveis, desculpa, para que se consiga ter alguma previsão para inflação, né? Nesse nosso exemplo. O que é que a gente sabe, né? Isso é bem interessante. A gente sabe que esse modelo vai estar errado. Estou aqui parafraseando um estatístico inglês que eu não vou lembrar o nome agora, mas ele dizia o seguinte, que todos os modelos estão errados, mas alguns são úteis, né? Ou seja, a gente precisa de alguns modelos que são mais assertivos para tomar melhores decisões, né? Então, os modelos primeiro servem para isso e eles são constantemente atualizados, né? Não quer dizer que eu vou fazer a projeção agora, como é que vai ser a economia em 2024 e eu vou revisar isso, né? Então, à medida que a gente vai observando o comportamento dessas variáveis, a gente vai atualizando essas projeções para a inflação. Então, fazendo esse adendo, né, o que é que a gente esperava ali no final de 2023, né? A gente teve um novo presidente eleito, né, e que, com base em suas declarações, né, o mercado tomou uma conjuntura, ele criou um cenário, né? Quais foram essas declarações? Vou tentar ser bem objetivo, né? Contra a independência do Banco Central, né? Criticando bastante a atuação, o juro que a gente tinha alto aqui no Brasil, um desleixo
no tocante ao plano fiscal, né, ao comprometimento com a responsabilidade fiscal. E, enfim, tudo isso e alguns outros fatores contribuíram para que o mercado construir um cenário não tão positivo, e que se tudo se materializasse, a gente não veria um resultado tão bom quanto foi. O que a gente foi surpreendido foi que o governo se comprometeu, né, com o arcabouço fiscal já no início do ano, um pouco confuso, mas foi um comprometimento, né, de que se existiria alguma responsabilidade fiscal. Pela primeira vez no Brasil, uma proposta de controle, né, de enxugamento, né, de arroxo fiscal, ela sai melhor do Congresso do que entra, né? Normalmente o Congresso quer gastar mais, então isso foi bem positivo. O Banco Central continuou com sua autonomia, né? O presidente do Banco Central continuou conseguindo fazer o seu trabalho, né? Isso foi bem positivo. Algumas reformas que também foram colocadas em questão, né, como a trabalhista da Previdência, também foram mantidas. Então, tudo isso contribuiu para a gente não ter aquele cenário que foi projetado ali no início do ano, não se concretizasse, né? Como bônus, a gente ainda tem o resultado da agricultura, o melhor dos últimos 20 anos, dos últimos 25 anos, né? No primeiro semestre, a gente teve um crescimento, né, da agricultura 20% acima da inflação. Então, tudo isso contribuiu para um bom resultado aí no final do ano de 2023. No cenário externo, que também tinha projeções bem ruins, né, por conta da alta, basicamente por conta da alta de juros no mundo, né, nos Estados Unidos, a União Europeia, enfim. A gente esperava, o mercado esperava uma recessão, né, forte na Europa e principalmente nos Estados Unidos. Essa recessão não veio, né? A atividade continuou pujante, superando as expectativas, e a gente viu ali já no segundo semestre de 2023 uma sinalização do Banco Central americano de paramos de subir os juros, né? E, enfim, já se tem projeção aí para algumas cortes na taxa básica de juros americana no ano que vem. E então isso contribuiu para a busca por ativos de risco nos Estados Unidos e no mundo. E o Brasil ficou bem posicionado aí no cenário externo, né? Entre os países emergentes, né? China, junto com a Rússia, né? A Rússia está fechada para o capital estrangeiro, a China com essa inclinação mais pró-Rússia, sobrou México, Brasil e Índia praticamente. Então a gente foi beneficiado com esse fluxo de capital aí no segundo semestre. E para 2024, as projeções são mais otimistas? As projeções são mais otimistas, sim, né, para esse ano, né? A gente espera uma taxa básica de juros de 9%, né, ao final do ano. Então, hoje está em 11,75, né? Vão ter alguns cortes aí já previstos. O PIB, existem algumas divergências, o mercado espera um crescimento de 1,5%. Nos Estados Unidos também se espera em torno disso, entre 1,5% e 2%. Embora alguns economistas, né, algumas áreas, eles esperam um crescimento ainda maior do que 1%. E o IPCA também aí dentro da meta, dentro da banda da meta do Banco Central. Então, as projeções certamente são melhores do que o ano passado, né? No cenário externo também se espera, né, esse corte da taxa básica de juros americana, e não se espera mais uma recessão, ou uma recessão bem mais branda nos Estados Unidos, né? O que a gente chama de soft landing, né? Um pouso
um pouso leve, pouso suave, né? Então o cenário tá mais construtivo, tanto para o Brasil, quanto para o mercado exterior. E assim, a gente sabe que não é bola de cristal, mas por que é importante, Guilherme, a gente ter noção dessas previsões para o ano que vem? Principalmente para quem investe, quem se preocupa com essas projeções econômicas. A gente está falando de conjuntura, né? Assim, de cenários de curto prazo, né? E com base nisso a gente toma as nossas decisões financeiras, né? Principalmente quem tem as empresas que têm áreas para fazer esses orçamentos e tal. Então, se toma essas decisões com base nessas projeções. Então, quanto mais assertiva são essas projeções, melhores decisões você toma, né? No tocante ao planejamento financeiro pessoal ou investimentos, mais especificamente, eu não costumo dar muita atenção para esses cenários de curto prazo, né? Não mesmo, né? Assim, a situação pessoal, né, é muito mais importante do que essa conjuntura externa que está fora do alcance. Você não consegue, são fatores que você não consegue ter interferência, né? Então, independente se a gente tem uma projeção para a Bolsa nesse ano de 140 mil pontos e uma Selic de 9%, mesmo que, enfim, supor a Selic a nossa projeção está para 15%. Isso não quer dizer que você não vai ter Bolsa, porque a Bolsa vai crescer muito menos do que a renda básica, a taxa básica de juros aqui no Brasil. Não é dessa forma. Então, esse cenário de curto prazo, para a montagem da carteira de investimentos, acaba sendo bem pouco relevante, né? A gente está olhando ali o orçamento pessoal, né, para esse ano sim, e a carteira de investimentos, uma carteira, a gente está olhando 5, 10 anos. Né? Então, qual seria a sua recomendação para os investidores para 2024? Procurar um planejador específico para os seus objetivos? Sem dúvida, né? E deixar de cair nessas armadilhas, porque agora, né, o final do ano, o começo do ano, é sempre esse momento, né? As pessoas olham o que é que deu certo no ano passado, né? Qual foi o fundo, qual foi o ativo que mais performou e procuram, é uma tendência, né? É um viés comportamental, sem dúvida nenhuma, você ir ali para aquele que performou melhor no ano passado e acaba colocando mais peso da sua carteira ali dentro, né? Isso é péssimo, né? Isso é péssimo, mas é um viés muito forte, a gente enxerga muito isso. A ideia para a montagem da carteira é a gente sair desse cenário de conjuntura, que é de curto prazo, a gente está olhando aí 1, 2 anos, e olhar um cenário estrutural, né? O que é que vai acontecer nos próximos 5, 10 anos e como que isso vai impactar na minha carteira, quais ativos que eu vou ter ali na carteira para o longo prazo, né? Então, isso é o que é o mais importante. São os fundamentos, né? É a estrutura. Então, a gente sempre monta as carteiras com base em objetivos e olhando esse cenário estrutural, né? O que chama de Goal-Based Investment, né? Investimento baseado em objetivos. Então, cada um tem um seu e a gente traça esses objetivos e busca alcançá-los, né? Monta a carteira para alcançar esses objetivos. Simples, mas não é fácil. Imagino. Está se comentando muito que a bolsa está em um momento de baixa, né? E geralmente quando se está nesse momento de baixa, as pessoas tendem a comprar na visão justamente do longo prazo desses ativos ganharem ali algum retorno. O que é que você enxerga sobre esse momento? É hora de comprar bolsa ou não? Isso que você comentou é o que chama de market time, né? Qual o tempo certo ali para comprar bolsa. A gente saiu de um rally, né, de alta aí do ano passado, no final do ano passado, principalmente em novembro, e nesses primeiros dias aí, dos primeiros pregões do ano, a gente já vê uma realização, né? O que eu digo é fuja de market time, né? Market time não dá certo, né? Tentar acertar ali qual o momento certo de comprar ou não. O
que a gente tem que olhar é esse cenário estrutural, né? A gente não compra a bolsa pensando em um ano, a gente compra pensando em 10, mais de 10 para a vida, né? Então, o meu conselho é que não faça, não tente fazer, não tente acertar esse market time. Se você tem algum receio, se planeje para fazer aos poucos, pequenas compras, né, de bolsa, de fundos, de ativos ali de risco ao longo dos meses, ao longo do período que você traçar esse planejamento. É isso que dá certo na prática e na melhor literatura, sem dúvida nenhuma. Perfeito. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham tido uma clareza maior sobre os investimentos e sobre esse cenário aí de projeção para 2024 econômica, né? E a gente espera vocês no próximo episódio do Dinheiro em Pauta.